Olá, estamos começando aqui uma gravação desse ano de 2018, retomando algumas coisas do Morada Acadêmica. Eu venho aqui contar um pouco para os meus ouvintes aí sobre uma das grandes contribuições e acho que também de certo modo uma vitória pessoal que foi a defesa do meu doutorado esse ano, não é? Em que falo sobre contemporâneo, cinema e a maneira que, de alguma maneira, então, esse contemporâneo aparece hoje no cinema, né, mundial. E recentemente fiz uma palestra sobre o contemporâneo e os novos modos de vida e trouxe o cinema até para ajudar um pouco a pensar sobre esses assuntos, né? Então, hoje venho meio que comunicar, não é, essa palestra que aconteceu e contar um pouco do que se trata do ponto de vista da proposição, não é, de então falar desse contemporâneo e polemizar um pouco do ponto de vista desses, será que este contemporâneo de fato, não é, mobiliza esses novos modos de vida? Será que são novos, não é? É um pouco essa questão que me faz pertinente e de alguma maneira também foi fonte da minha inspiração para o doutorado, né, pela educação da USP, agora nesse ano, um doutorado de 4 anos, né, em que tinha como título, então, Contemporâneo através do cinema, o olhar distópico, ilusório e trágico. Comecei justamente delimitando um pouco essa questão dessa visão do que é a vida e homem, não é? Que é um conceito que a gente pode usar o Foucault para dizer que o nascimento dessa categoria homem, não é, numa perspectiva humana, data do século XVIII, e ao mesmo tempo o próprio Foucault e outros pensadores anunciam a morte desse homem no século XX, XXI, né, com a perspectiva então justamente de uma falácia e de um desmonte dessa ideia de um homem como um indivíduo que sustentaria de alguma maneira então ontologicamente as questões existenciais, né, e aí traz uma série de questões sobre a questão de como então, né, lidar com esses modos de vida contemporâneos, esses novos processos de subjetivação, diante a essa morte do humanismo e morte da categoria ontológica do homem, no mundo então em transição. Então a pergunta é: o que é o contemporâneo e como isso afeta a constituição do homem e sua existência, né? A psicologia, como proceder, como encarar este humano demasiado humano, né? Usando uma expressão nietzschiana, quase que como num chamamento de provocação a pensar então como lidar com esses modos de vida. Eu coloco logo de cara 2 filmes, o primeiro é Animal Político, de 2016, do Carmelo, um filme paulistano. Me parece muito interessante pela fábula que ele encerra, justamente meio que parodiando as nossas crises existenciais que supostamente não é, nos fariam humanos e acho que o filme é muito inteligente no sentido que ele torna isso algo do fabulativo. Outro filme que está um pouco mais adiante é o próprio Holly Motors, que é um filme central para a minha análise do doutorado, acho que é bastante importante, né? E aqui um pouquinho do Foucault, para quem quiser enfrentar essa questão da morte de Deus e o homem em Foucault, um artigo, né, solto, Nietzsche e Foucault, da morte de Deus à morte do homem, aí da revista Saberes. E aí nos aproximamos de uma questão que me parece bastante complexa, que é o que é o contemporâneo, uma palavra que caiu num uso popularizado há algum tempo, e que sempre remete a uma questão de o contemporâneo é o tempo do agora, é o tempo futuro, enfim, é o instante, se dá na fratura de uma borda de um tempo. E aí eu recorri ao Agamben, não é, de um texto muito interessante de 2007, que é justamente o que é o contemporâneo, e a pergunta que ele sugere para se pensar o contemporâneo é de quem e do que somos contemporâneos. Acho que essa é a pergunta bastante interessante, que provoca o que a gente chama de um afastamento dissociativo,
né, que é um pouco que Nietzsche, de maneira brilhante ao meu ver, enfim, consegue realizar ao se colocar como esse extemporâneo do seu tempo e fazer um diagnóstico da modernidade e de um possível processo de viragem, aí, pensando num niilismo mais reativo. Né? Então, essa é a questão que incitou a minha tese inicialmente, diante ao pensador do contemporâneo, a dura tarefa, né, de operar essa fratura desse olhar sobre o seu tempo, mesmo participando como sujeito do seu tempo, e a partir disso estão se reencontrando com essas possibilidades temporais, geracionais, né, e comprometimentos, até por conta da questão dos questionamentos que isso faz sujeito. Né. Então, a partir disso, eu desenvolvi um trabalho de levantamento bibliográfico, que foi justamente buscar, primeiro numa visão genealógica histórica, autores que colocavam marcos para falar desse contemporâneo, e fui então delongando nesses capítulos, desde o do Feld, do Bauman, do Chesnaer, né, autores que em diferentes âmbitos mapeiam esse contemporâneo. E aí o filme, que é um filme para mim bastante sintomático de 2012, do Léo Escarrat, que se chama, né, Holy Motors, que significa as máquinas sagradas, que então traz toda uma narrativa bastante interessante do ponto de vista de vários planos, né, e encenações que traduzem um pouco a modernidade, os seus desafios, as suas decadências, as suas promessas futurísticas, né, e de alguma maneira o próprio cansaço que isso gera também do ponto de vista ontológico, e que vai dar então caldo aí para alguns sociólogos como Byung-Hun Han, um cara que está em Berlim agora discutindo essa questão da sociedade do cansaço. Então, esse filme eu acho que é um filme bastante notório para mobilizar essa discussão sobre o contemporâneo, né? E aí eu deixo hoje um pouco, paro por aqui, meio que para anunciar um momento de reflexão sobre isso, e se possível assistir o filme e pensar, né, pensarmos juntos sobre o que de fato, não é, esse contemporâneo ele engendra, pensando nas coisas que o Holy Motors traz, assim como um outro filme quase que gêmeo, a gente chama quase um filme duplo do Holy Motors, que seria o Cosmópolis, né, que é um outro filme que traz também uma narrativa interessante dentro de uma limusine também, dentro de uma cidade que aqui no caso é Nova York, né, e também traz essa questão da decadência do niilismo. Então acho que esses são dois filmes que ficam bastante tipificados como filmes que anunciam esse contemporâneo de uma determinada forma, que eu vou chamar então eu chamei lá na própria tese, né, de um platô, puxando já aqui mais para o final da tese, né, de um platô distópico, ilusório, né, em que há então a constatação do pior e uma certa estagnação, um certo abandono de si, do próprio projeto do devir ser humano, né, em, quase que tomado então por essas marcas, né, que estariam aí de alguma maneira já anunciadas por um cotidiano bastante complexo, que acho que de fato contemporâneo nos traz, né? E a própria bibliografia, literatura sociológica, cultural tem também nos abordado. Aqui algumas questões que eu estudei, não é? Alguns autores que eu fui desvendando. Gosto muito do Deleuze em particular, por exemplo, o próprio Bauman, o Lipovetsky, né? Foram autores que me acompanharam na minha trajetória e que então a partir de agora a gente, nesse reencontro com Morada Acadêmica, eu pretendo trazer e conversando de uma maneira um pouco mais talvez complexa, principalmente, por exemplo, Deleuze, que é um autor que eu tenho me debruçado um pouco mais de atenção, né? Até porque por meio dele eu usei a questão da cartografia na minha tese, os platôs, então acho que me propiciou uma apropriação, né, da obra deleuziana em outro patamar de compreensão bastante interessante. Tive um semestre de aula lá na FEUSP, né, sobre Deleuze, que foi muito interessante, e acho que ele traz algumas questões que devem ser olhadas e tal, como a questão da sociedade do controle, que está um texto bastante interessante no livro Conversações, que em breve eu espero trazer aqui
uma certa discussão, né, sobre isso, que acho que é bastante bem-vinda. Depois aí aqui tem, na verdade, algumas questões que eu fui organizando para pensar os platôs, aí pensando platôs descritivos sobre o contemporâneo. Eu não quero me delongar muito nesse primeiro vídeo, porque é mais para contar e trazer um mapeamento de como isso foi sendo trabalhado, né, para depois aí, de fato, em cada momento posterior, a gente poder sentar e conversar sobre esses platôs de uma maneira um pouco mais profunda, né? Até porque são platôs que são possíveis. Há outras possibilidades de descrever o contemporâneo, e eu escolhi duas aqui, que é usando a questão de entender o contemporâneo como um híbrido entre o que é moderno e pós-moderno, né? E ao mesmo tempo o contemporâneo não como híbrido, mas como uma ideia de mudança radical de fases. Então, falaríamos então do contemporâneo como uma nova fase, né? E aí traz a semântica desse pós, que está em muitos autores, pós-moderno, né? Pós-capitalismo. Essa palavra pós carregaria em uma série de questões a serem delongadas e contextualizadas. Né? E, então, isso é um pouquinho da palestra que eu realizei, não é, na Unip aqui de Jundiaí, há uns 2 meses atrás, que já é uma primeira comunicação da minha tese, né? Pensando em alguns filmes para mostrar este contemporâneo e trabalhar então uma complexidade, quer dizer, não há um único contemporâneo, há várias maneiras de se contextualizar e falar dele, e eu acho que o cinema ele traz isso de maneira muito bela, usando um pouco essa palavra que aí está, com grande beleza, que acho que é uma das também outra grandiosa obra contemporânea do cinema, do Sorrentino, que é um diretor italiano bastante me é bastante caro, acho que sempre estou muito atento ao que ele produz, pela sua inovação, no sentido de trazer trágico, que acho que é algo que foi o meu maior ganho do ponto de vista conceitual, mas também vivencial com o doutorado, né? E que eu acho que de alguma maneira o contemporâneo olhado pelo trágico não é algo salutar, fácil de se fazer, mas me parece algo bastante lúcido e premente, né? Para desconstruir essas metafísicas valorativas, morais, que o próprio Nietzsche lá atrás já nos acusava, não é, como um empecilho para um momento, vou usar o próprio termo nietzschiano, de grande política, no sentido de transvaloração de valores, uma abertura frente ao novo, ou frente mesmo ao que está aí, quer dizer, ver o que está aí de uma maneira um pouco mais aberta e menos dogmática e tudo mais, né? Então eu termino a fala de hoje apresentando aí um pouco dessa palestra, que acho que é algo interessante para depois a gente voltar e aí sim ir pegando alguns tópicos para trabalharmos, né? Até chegar numa discussão aí sim mais direcionada à psicologia do século XXI, que é como então a psicologia poderia, não é, de alguma maneira, então, abarcar esse projeto da grande política nietzschiano, pensando nesse psicólogo extemporâneo, que sairia um pouco desse lugar clássico, tradicionalista do psicólogo, e adentraria, não é, num lugar talvez um pouco mais aberto a uma visão mais crítico-social na sua maior gênese aí, né? Lembrando um pouco as heranças de Foucault, de Deleuze, que a mim, pelo menos para mim, são autores bastante caros que eu tenho investido algum tempo em estudá-los, tá bom? É um prazer voltar, fiquei algum tempo em stand-by por conta do doutorado e a dedicação a ele, mas agora estou retomando com meus alunos, os participantes do canal, esse espaço. Acho que é um espaço que senti falta de participar e também, ao mesmo tempo, os alunos também meus interlocutores mais genuínos aí me cobraram, e acho que de fato faz sentido agora nesse momento de retomada da vida acadêmica, com uma talvez menos pressão, não é? Menos cobranças, a gente poder participar isso com vocês, tá bom? Um grande abraço, Morada Acadêmica fica por aqui, pelo menos hoje.